O processo militar 1/808/71 foi um processo de averiguações aberto em Moçambique pela Polícia Militar no quartel de Nampula. As investigações decorreram entre janeiro de 1971 e dezembro de 1973. Oficialmente, a investigação foi sobre a existência de atividades subversivas e risco para a segurança do Estado. Envolveu centenas de militares, expandindo-se a outras frentes da guerra colonial. Mas a subversão em causa não era política. Era, sim, a acusação de práticas homossexuais. O processo começou em janeiro de 1971, quando, após uma noite de sexo, dois soldados chamaram a polícia militar ao quarto onde tinham dormido com outros dois homens, acusando-os de roubo. Na casa foram encontradas fotografias de orgias envolvendo soldados. As rusgas alastraram, os interrogatórios também, e por fim o escândalo instalou-se oficialmente. A palavra homossexualidade ou equivalente nunca foi escrita. Houve vítimas de inquéritos e interrogatórios sem regras, vítimas de castigos e detenções, vítimas enviadas para a frente de guerra compulsivamente. Famílias com posses que envolveram advogados para ilibar a vergonha e o apelido. E até houve o suicídio de um oficial em plena parada. Embora proibidas no regulamento de disciplina militar, relações sexuais entre homens eram comuns. Em ambiente de caserna, é frequente homens relacionarem-se com um timbre sexualizado. Havia alguns militares que tinham sexo com outros homens por dinheiro. Outros porque queriam e gostavam e falavam livremente sobre isso. Havia muitas relações entre homens por necessidade de ternura, de carinho, de conviver. Assim, alguns viviam relações uns com os outros e depois voltavam, casavam e tinham filhos. Outros assumiram relações monógamas que perduram até hoje. Foi nos quartéis que nasceu para muitos a consciência de homens se relacionarem emocionalmente uns com os outros. Mas em África, relacionamentos emocionais e sexuais entre homens não eram só permitidos nos quartéis. Em Moçambique, mas principalmente em Angola, vivia-se um ambiente de grande cosmopolitismo a par com as ideias e tendências internacionais que não eram ainda aceites na metrópole. Luanda era, nos anos 60, uma cidade muito permissiva. E via-se por toda a cidade, mas principalmente na Grande Avenida, militares e civis assumidíssimos. Também entre as mulheres, o lesbianismo era assumido em várias cidades no final dos anos 60 e início dos 70.
Na Beira era mais difícil para as mulheres que ficavam classificadas como lésbicas. Mas em Lourenço Marques encontravam-se não só em casas particulares, mas também em lugares públicos, como a boate do Hotel Girassol e no Hotel Polana. Em Luanda, as mulheres juntavam-se numa casa onde havia festas ao fim de semana no bairro de Alvalade, o bairro da elite. E frequentavam bares, cabarés e restaurantes à noite, lugares hetero, mas onde podiam trocar carícias e beijarem-se. Em Sá da Bandeira havia um grupo de lésbicas que andava à vontade. Eram filhas das famílias de elite e iam juntas à praia de Moçambiques. Para além de haver pessoas que eram presas e ameaçadas pela polícia, havia também uma sensação de grande liberdade sexual em África. Já depois do 25 de abril de 1974 e antes da independência de Angola, em Luanda houve duas mulheres que casaram civilmente na presença de um notário, embora sem valor legal.